Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar um módulo novo sobre ligações químicas. E nós estamos em nossa aula de número 1, onde nós vamos ver características gerais das ligações químicas. E se você gostou desse tópico, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Qual é a definição de uma ligação química? Interações que unem átomos ou moléculas formando espécies estáveis. Aqui a gente pode ver que temos um átomo menor cinza, um átomo maior verde, né? E essa interação entre os dois a gente pode denominar de uma ligação química. Nós temos dois tipos principais de ligações químicas, pessoal. São as ligações interatômicas. Então, veja, interatômica significa entre átomos, estão vendo aqui, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje e nas próximas aulas. E também existem as chamadas ligações intermoleculares. Nós, inclusive, já temos no canal uma playlist onde nós conversamos e estudamos as ligações intermoleculares. Aqui já são ligações entre moléculas, veja aqui. A força de interação entre aqui moléculas de água, H2O, por exemplo. Nós vamos, então, nos fixar na aula de hoje, nesse módulo, né, nessa playlist, nas interações entre átomos. Tudo bem? Vamos lá. Aqui nós já falamos, né, que as ligações entre átomos, elas formam agora moléculas, agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos. Vamos conversar sobre cada um deles. Se nós tivermos três exemplos, eu aqui peguei três substâncias. HCl, que é o ácido clorídrico, né? NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? E aqui nós teríamos o metal prata, aqui representado pelo Ag. Se nós formos ver os seus estados físicos à temperatura ambiente, o HCl é um gás, o NaCl, o sal de cozinha, é um sólido, e a prata também ela se encontra no estado sólido. Aqui nós temos figuras mostrando HCl, que é um gás, né? Ele aqui está dentro desses cilindros. Aqui nós temos um saleiro, né? Sal de cozinha, e aqui nós temos um pedaço de prata aí bruta, né? Como ela é extraída do meio ambiente. Muito bem, logo aqui nós temos gás sólido-sólido, nós temos já alguma diferença entre essas substâncias. Se nós formos ver agora a solubilidade em água, o HCl é solúvel, o NaCl também é solúvel, só que a prata ela não se dissolve em água. Ou seja, estamos vendo algumas outras diferenças entre essas substâncias. O HCl nós podemos representar através dessa molécula, né, um átomo de hidrogênio ligado no átomo de cloro. O NaCl nós vamos estudar mais profundamente no decorrer das aulas, mas a estrutura básica do NaCl, como aqui nós temos um cátion Na+ e um ânion Cl-, aqui a gente vai ter a atração de Na+ e Cl-, e nós temos vários NaCls na estrutura. Aqui não existe uma molécula única de NaCl. Tá? Aqui, por que nós representamos como NaCl? A proporção entre átomos de sódio e cloro é 1:1. Logo, a gente escreve NaCl. E quando nós temos agora a substância química prata, como é que seria a organização molecular? Temos vários átomos de prata, uns ligados aos outros, tá? Eu aqui, então, quero chamar a atenção dessas interações entre átomos, aqui entre H e Cl, entre Na e Cl, entre átomos de prata, nós temos três tipos diferentes de ligações químicas, a chamada ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. E na aula de hoje nós vamos fazer comentários gerais sobre esses três tipos de ligações. Primeiro, vamos iniciar pela ligação iônica. Nela ocorre a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Como que nós vamos transferir elétrons? Sempre da camada de valência, que é a última camada de um átomo. Nós sabemos que em um átomo temos um núcleo central, né? E assim, após o núcleo, nós temos as camadas eletrônicas. Sempre uma ligação química vai ser estabelecida entre as últimas camadas de cada átomo. São as camadas de valência. Aqui eu tenho um exemplo, NaCl. Então,
temos a interação entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica de cada espécie, ou seja, formos ver quantos elétrons tem em cada camada, o sódio tem 1 elétron na sua última camada, enquanto que o cloro tem 7 elétrons na última camada. E aqui o que a gente vê é que o cloro tem uma força muito grande para puxar os elétrons. Ele é mais eletronegativo do que o sódio. Logo aqui o cloro vai puxar o elétron do sódio, ele vai ganhar um elétron. E ele vai então virar o cloro menos. A carga menos 1 significa que ele ganhou um elétron. E o sódio ele vai então ficar com uma carga positiva, significando o quê? Que ele perdeu aquele elétron que ele tinha na última camada. Então a ligação iônica, como nós escrevemos aqui, é uma ligação de ganho e perda. Ganho e perda de quem? De elétrons. E como que se dá a natureza dessa atração? Bem, se nós temos uma espécie de carga positiva e uma espécie de carga negativa, nós sabemos que na natureza positivo e negativo se atraem. O nome dessa força é a força eletrostática, é a força positivo-negativo. Tá? Agora, se a gente tem isso na vida real, a gente aqui pode imaginar que nós no sal, né, temos milhares de átomos de sódio e milhares de átomos de cloro. Quando eles se chocam, né, o cloro rouba o elétron do sódio, né, e o que ocorre aqui é justamente isso. A gente não tem uma única estrutura que é um Na e um Cl ligados juntos, porque na verdade a carga positiva do sódio ela vai atrair vários cloros. E a carga negativa do cloro ela vai acabar atraindo várias cargas positivas, que são o átomo de sódio. E o que nós temos então é um agregado, é a formação, olha só dessa estrutura aqui. Vários átomos verdes e aqui roxos interagindo. Tá? Então veja só aqui, sódio mais e o cloro menos interagem, né, formando o que nós chamamos de agregado iônico. Então os compostos que têm ligação iônica a gente não deveria chamar de molécula, o correto é chamar de agregado iônico. Bem, a ligação covalente agora, pessoal, nela ocorre o compartilhamento de elétrons. Aqui a gente não tem perda de elétrons por espécie nenhuma. Ambos ganham elétrons, tá? Aqui nós temos dois átomos de cloro, né? Eles vão puxar aqui esses elétrons com a mesma força, né? E esses elétrons vão ser então compartilhados, ou seja, ambos vão ganhar os elétrons. Cada átomo de cloro, pela sua distribuição eletrônica, isso daí a gente vai ver já na próxima aula, né? O como formar ligações aqui iônicas, covalentes, metálicas, né? Mas então o átomo de cloro tem que ganhar um elétron cada um. Como é que ele vai ganhar esse elétron? Aqui, né, o átomo de cloro azul ele vai ganhar o elétron vermelho do outro, né, e vice-versa aqui no caso. A gente representa, né, esses elétrons que estão compartilhados por meio de um traço. Esse traço representa 2 elétrons. Esses 2 elétrons, na verdade, então, eles vão pertencer tanto a um átomo de cloro quanto ao outro átomo de cloro. É como se nós tivéssemos aqui, ó, o núcleo de cada átomo de cloro. Olha aqui a nuvem eletrônica de cada cloro. Nós vamos ter uma região de interseção. Essa região de interseção é onde estão o quê? Esses 2 elétrons que estão sendo compartilhados. Tá? Para o caso de átomos que interagem por ligação covalente, aí sim a gente pode chamar de molécula. Quimicamente está correto. Tá? Ah, Léo, uma assim regrinha rápida para eu ver se a ligação ela é covalente ou ela é iônica. Veja a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação. Se ela for igual ou maior que 1,7 é uma ligação iônica. Se a eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação for menor que 1,7, aí já é uma ligação covalente. Um átomo não tem tanta força para arrancar o átomo do outro. Eles têm eletronegatividades próximas. Também já temos aí uma aula sobre eletronegatividade que vocês podem acessar na playlist de propriedades periódicas, tá? E a última interação agora, né, interatômica, né, é a ligação metálica. Na ligação metálica, por exemplo, temos aqui um pedaço de prata, né? Nós temos um conjunto de cátions, então aqui nós temos a prata, ela tem um elétron na última camada. Esse último elétron ele está fracamente ligado, né, ao átomo de prata e ele pode ser perdido para o meio, ele pode se deslocalizar. Aqui em vermelho nós temos núcleos de prata.
e aqui temos elétrons da última camada. Tá? E a ligação metálica, uma das teorias que nós vamos estudar, né, vai ser justamente essa. Nós temos núcleos aqui do elemento químico prata, né, e nós temos elétrons que vão formar essa cola. Então, no caso da prata é o último elétron, por exemplo. No caso do alumínio, ele forma um cátion estável, alumínio mais 3. Então, cada átomo de alumínio libera 3 elétrons. No caso da prata é só 1. E a atração entre esses átomos é dada ao quê? Esses elétrons que ficam circundantes, que são essa cola que junta os átomos de prata. Então, na verdade, é isso aqui que nós temos. Vários prata mais, estão vendo aqui, que perderam um elétron, e esse elétron ele está o quê? Circundando todos os átomos de prata. Aqui no caso, pessoal, o que nós vamos possuir são agrupamentos de átomos ou então agrupamentos de íons. A gente aqui também não pode falar a molécula de prata, só pode falar molécula no caso da ligação covalente. Então, esses são os 3 tipos de ligações interatômicas, a covalente, a iônica e a metálica. E nós vamos estudá-las mais profundamente nas aulas que vão complementar esse módulo. E nós vamos principalmente entender os modelos de representação de cada ligação. Aqui, né, pode ser por estrutura de Lewis, pelo modelo RPS-CV, que é o da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, teoria da ligação de valência, teoria do orbital molecular, e nós também vamos entender um pouco melhor a natureza de cada uma dessas ligações químicas. Vamos então resolver um exercício, pessoal, para nós fixarmos o conteúdo? Bem, primeira questão. E nossa única questão, né? Qual a principal característica de cada uma das ligações interatômicas e que tipo de unidade básica são formadas por elas? Vamos à resposta. Temos a ligação iônica, né, que ocorre com ganho e perda de elétrons, sempre da camada de valência, né, e que vai formar agregados iônicos. Na ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons, ou seja, ambos os átomos ganham elétrons. E aqui nós temos a formação de moléculas, aqui no caso, molécula da água. E a última é a ligação metálica, onde os cátions estão unidos por elétrons do sistema e formam agrupamentos de átomos, agrupamentos de íons. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!